Bom dia. Depois das férias, né, a gente fica até esquisito, né? A última vez que eu vim foi no último culto de dezembro, né? Aí, voltando hoje também, bastante gente nos visitando, sejam todos bem-vindos. Sintam-se em casa, essa casa é a casa do Pai, é a sua casa, sinta-se à vontade. Espero que, assim como Deus tem feito tantas vezes conosco, você tenha sentido a presença dEle já nos louvores e que Ele possa falar ao seu coração. E queria reforçar o convite para você para o CETU, esse grupo de teatro que estamos lançando aqui, como oportunidade para que você participe, para que você aprenda, para que você desenvolva também essa parte artística aí na sua vida, mas também como oportunização, como uma possibilidade para que você traga algum amigo, que às vezes você não tem como trazer aqui no domingo, não viria no domingo, que você não consegue trazer no domingo, que ele não vai sentar aqui para assistir um culto no domingo. Então, você pode trazê-lo. E também alguém aí, algum adolescente, algum filho de vizinho que está aí precisando de ajuda, aqui também é uma oportunidade, certo, Natal? É coisa de qualidade. Claro que se é de qualidade, eu não estou participando da organização, por isso que vai dar certo. Eu queria convidá-lo nessa manhã a ler comigo o Evangelho de Lucas, no capítulo 10, a partir do versículo 25. Diz assim o texto. Em certa ocasião, um perito na lei, um estudioso da lei, um intérprete da lei, um teólogo, se a gente quisesse dizer, né, um estudante das coisas de Deus, um mestre da lei, né, um ensinador da lei, levantou-se para pôr Jesus à prova. Aqui o pôr à prova não necessariamente, aqui nesse episódio, significa uma tentativa de botar Jesus numa enrascada. Aqui o que está mais parecendo é a conversa entre dois estudiosos. Um mestre se dirige ao outro e diz: aí, mestre, o que é necessário fazer? O que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E aí Jesus responde: o que está escrito na lei? Como você a lê? O que consta lá na lei dada por Deus a Moisés? O que consta lá na Torá? E como você interpreta? Como você interpreta o que está escrito na lei? E aí o estudioso respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. Ame o Senhor integralmente, completamente, com toda a dedicação. E ame o seu próximo como a si mesmo. E Jesus disse: parabéns, você respondeu corretamente. A sua interpretação a respeito da lei de Deus, do sentido da lei de Deus, está correta. Mas aí Jesus acrescenta: faça isso e viverá. E aí, justamente na hora em que Jesus tira a discussão daquilo que é o entendimento, da interpretação, de algo que está aqui na cabeça, de algo que ele domina como conhecimento, e diz: passa esse seu conhecimento para a vida prática. Faça isso e você viverá. E aqui, traduzindo para você entender bem, ele está perguntando para Jesus assim: o que é preciso fazer para ter uma vida plena, para ter uma vida completa, para ter uma vida feliz, para ter uma vida abençoada, tanto lá existencialmente quanto na sua manifestação no mundo exterior, no mundo das atitudes? E Jesus diz para ele: então, isso tudo que você sabe, põe em prática. E aí diz o texto que ele, querendo justificar-se, ele vendo que o que ele sabia não era prático na sua vida, ele diz para Jesus, ele pergunta: e quem é o meu próximo? Quem é que eu devo amar?
Quem é que Deus ordenou que eu amasse? Quem é que eu posso pôr na lista? Eu amo. E quem é que eu posso tirar da lista que eu amo? Até onde eu preciso estender o limite do meu amor? Para o meu filho, para minha filha, para o meu namorado, para minha esposa, para a família mais próxima, para os amigos, para os colegas, até onde que eu devo amar? Para ter uma vida plena, feliz, cheia de sentido, bonita aqui dentro e bonita para quem olha, uma vida abençoada, uma vida tão boa que os judeus dizem que é a vida que o próprio Deus pôs dentro da gente. E aí Jesus conta uma história a partir da realidade da vida deles. E ele diz assim: um homem descia de Jerusalém para Jericó e era uma estrada perigosa. Quando caiu na mão de assaltantes, estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu que está descendo pela mesma estrada um sacerdote. Aqui a intenção que Jesus dá, ele terminou a sua atividade sacerdotal lá no templo, e ele vai voltando lá para a sua tribo, vai passar pela estrada. E quando ele vê o homem caindo, semi-morto, ferido, à beira do caminho, ele atravessa, passa pelo outro lado, passa de largo e vai embora. E Jesus diz, e também aconteceu que descendo um levita, a turma da música, que também terminou lá, a ideia é essa, terminou o seu ofício no templo e está indo para casa, ele passa também e vê aquele camarada caído à beira do caminho, e ele desvia, passa e vai embora. E aí ele diz, e aconteceu também, e alguns acham aqui que todos esperavam que Jesus ia dizer, e veio descendo um leigo, um não estudioso da lei, um não sacerdote, que era a lógica, mas Jesus causa um impacto muito grande. Ele fala, aí veio descendo um samaritano, mas o samaritano, nesse momento de Jesus, os samaritanos, que eram os judeus que inicialmente ficaram na divisão com a parte das tribos, e depois no cativeiro eles se misturaram com os outros povos, tiveram filhos dos outros povos, e eles foram considerados judeus de segunda categoria. No tempo de Jesus, a coisa estava tão grande, estava mais ou menos como... Não vou falar porque eu prometi para mim que eu nunca mais ia falar sobre isso, mas estava mais ou menos como a gente está vendo no Brasil dividido, era mais ou menos assim. E o ódio entre eles estava num grau elevadíssimo. Então Jesus estava falando, vinha descendo pelo caminho alguém que você odeia, e que odeia você, que é o samaritano. E quando o samaritano viu aquele homem caindo à beira do caminho, ele se encheu de compaixão. Mas ele se encheu de compaixão, ele foi lá, tocou na pessoa ferida, enfaixou-lhe, pôs azeite, pôs vinho, cuidou da ferida, botou ele sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e cuidou dele. E aí Jesus diz, próximo, no dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse, cuide dele, porque quando eu voltar, eu pagarei todas as despesas que você tiver. E aí, próximo. E aí Jesus pergunta, qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu na mão dos assaltantes? O sacerdote? O levita? Ou o samaritano? Mas você percebe que a pergunta de Jesus ofende a nossa percepção, porque o correto era perguntar, quem foi o próximo do homem? Quem foi o próximo do samaritano? Aí a gente diria, o homem que estava caído pelo caminho. Quem foi o próximo do sacerdote? O homem que estava caído pelo caminho. Quem foi o próximo do levita? O homem que estava caído pelo caminho. Não, mas Jesus faz uma provocação, ele fala, quem foi o próximo do homem que estava caído pelo caminho? E põe na boca daquele moço e diz assim, o desgraçado do samaritano que eu odeio, fui ensinado a odiar, cresci
sendo estimulado que o meu dever é desprezar esse camarada. O próximo é quem eu odeio. Parece que Jesus pegou a pergunta: a quem eu devo amar? E foi lá, passou os filhos, a esposa, os amigos, os colegas, a turma do futebol, os colegas de trabalho, porque para mim a turma do futebol vem antes dos colegas de trabalho. É uma questão de prioridade. Os não tão amigos, os desconhecidos. Ele falou assim: e a turma que você odeia e que odeia você, é esse que você deve amar. E ele diz: quem foi o próximo? E ele, para não dizer o samaritano, ele diz: o que agiu com misericórdia. E aí eu queria falar 3 coisas, uma percepção, e ler um trecho de uma conversa que eu tive com um amigo, em que ele me mandou e eu achei interessante, que será a nossa conclusão dessa manhã. Primeiro, você conseguiu perceber, na boca de quem está a resposta correta sobre o que é necessário para ter vida plena, feliz, alegre e plena? Está na boca de quem? Do mestre da lei. Não está nesse episódio, não está na boca de Jesus. E me caiu uma percepção, aqui me veio uma percepção, que ao que parece, nós da igreja estamos muito preocupados em ter a resposta para tudo, a única resposta, somente a resposta admissível, a exclusiva resposta sobre tudo o que há de importante nessa vida. Nós queremos ter a posse exclusiva. A resposta correta não pode vir de outra confissão, não pode vir de outra religião, não pode vir de outra pessoa, tem que ser nossa. É nós que sabemos o que é preciso para ter vida. E só nós sabemos. E nós estamos tão preocupados em querer ser os donos da única resposta, que nós estamos nos tornando intransigentes, chatos. O mundo já tampou o ouvido para você e para mim, e a nossa conversa para eles é como se a gente estivesse falando: olha, você tem que fazer assim, e o camarada lá dentro dele está blá 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 blá. Porque nós queremos ter a resposta certa, mas nem Jesus se preocupou em ser o único portador da resposta. Porque quando o camarada dá a resposta certa, Jesus disse: está certo. Você também conhece a resposta correta sobre o verdadeiro sentido e o que é necessário para ter uma vida plena e feliz. Então não se preocupe tanto em ser o dono da única resposta. Segunda coisa é que entre o que nós sabemos sobre o amor e o que nós colocamos em prática, há um abismo colossal. Porque talvez para alguém que é dessa comunidade, se a gente perguntar, resume aí o que a gente quer da vida, a gente vai levantar: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, com todas as suas forças, e ao teu próximo como a ti mesmo. E aí precisa ressoar no seu ouvido e no meu ouvido a fala de Jesus: faça isso. Porque fazendo isso, você terá vida de verdade, você terá vida plena.
você terá uma vida feliz, você terá uma vida abençoada. A vida vai acontecer, a vida vai deixar de ser um peso, a vida vai deixar de ser um grande fardo, a vida vai ganhar sabor, a vida vai ganhar presença de Deus. A tua presença é tudo que eu quero, nós cantamos aqui, tua presença é tudo para mim. A presença de Deus, ela é mais plena, mais sentida para aqueles que decidiram seguir o caminho de Jesus de Nazaré, o Cristo, e decidiram fazer com que sabem sobre o amor tornar-se uma prática de vida, fazer sentido lá dentro da gente, mas também fazer sentido como a nossa ética no mundo. O convite desse texto é para que a gente vá dormir e ore para Deus e diga assim: me mostre em cada situação real da vida como demonstrar esse grande amor que está aqui dentro de mim. Acordar de manhã buscando caminhos para manifestar esse amor por onde a gente anda. Me dá uma oportunidade para dizer que eu tenho a única resposta? Não, me dá a oportunidade de transpor no dia de hoje esse grande abismo que há entre o que eu sei que é o dever de amar e o amor que eu manifesto para o outro. Me dá a oportunidade de ser pleno. Me dá a oportunidade, Senhor, de andar por esse caminho da felicidade, que é sair de mim mesmo, dirigir-me ao outro. Que outro? O outro que de mim precisa. Porque amar não é sentir um quentinho gostosinho no coração, não é sentir, olha, aquela coisa plena pelo outro. Não, amar é agir em favor do outro em cada situação real da vida. Amar é não deixar ninguém caído na estrada da vida. Amar é dar dignidade para todo aquele que perdeu dignidade nessa vida. Amar é humanizar o outro que foi desumanizado nessa vida. Amar é prática, amar é atitude. A gente fica esperando sentir um quentinho. Mas diz o texto que Deus é bom. Por quê? Porque Ele faz nascer o sol sobre quem o ama e quem não o ama. Deus é bom que Ele faz nascer o sol e faz cair a chuva sobre quem é bom e sobre quem não é bom. E Ele te chama e Ele me chama para fazer o bem em todas as circunstâncias, mesmo não sentindo aquele quentinho lá no fundo do coração. Porque amar é pôr em prática, amar é fazer o bem, amar é ajudar quem precisa da gente, amar é levantar quem está caído nas estradas dessa vida, amar é humanizar quem foi desumanizado. Amar é dar dignidade para quem está sendo tratado abaixo dos limites da dignidade humana. E eu disse que eu tinha uma percepção. E a minha percepção é que a nossa igreja, ela está se tornando especialista em fazer gente parecido com esses salteadores do caminho. Gente que agride, gente que despoja, gente que tira do outro o que o outro não quer dar, gente que oprime, gente que massacra, gente que machuca. Até o final do ano passado eu diria que a gente machuca na palavra, mas agora eu já estou vendo a igreja machucar no real, é machucar na agressão física, é machucar no pegar em arma, é machucar, é desumanizar o outro. Porque se não pensa igual a mim, é alguém a ser destruído. Esse pensamento não é do Evangelho. O Evangelho não busca a supremacia, o Evangelho nos chama para o caminho do amor, para o caminho da entrega, para o caminho do dar-se, para o caminho de Jesus. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas Ele veio para servir. Ele veio para dar a sua vida em resgate por muitos. E chama eu e você, não para sermos servidos, mas para servir e dar a nossa vida em resgate por muitos. Segundo, eu também acho que a igreja está muito boa em fazer gente especialista em virar as costas, em virar o rosto, em passar longe de quem está caído do caminho para não desviar a própria rota. Gente que vai para o culto,
Gente que vem do templo, mas é incapaz de sentir compaixão. Gente que ensina, gente que oficia, gente que toca, gente que canta, gente que diz coisas lindas como as que dissemos aqui hoje para esse Deus, mas que na vida prática revelam um grande desconhecimento sobre compaixão, misericórdia, solidariedade, amor, afeto e entrega. O Evangelho é o caminho para a gente se importar. É o caminho para não deixar ninguém caído na estrada. É o caminho de humanização, de dar, de perder, de entregar-se. Você já percebeu que Jesus diz que ele entregou-se? Está na boca de Jesus. E ele se entregou e deu-se aos pecadores, a quem não merecia, a quem não tem vida bonita, a quem não vai na igreja, a quem cheira a pecado, a quem se perdeu feio na vida. E ele entregou-se de uma tal forma que foi morto na cruz do Calvário. E ele disse: ninguém podia tirar isso de mim, eu fui lá e entreguei. Esse é o caminho de Jesus Cristo para você e para mim. A última coisa que eu queria dizer é que você percebeu que a conversa é o que é preciso para ter vida feliz, plena, abençoada, cheia de Deus, pujante. Amar a Deus, amar para valer e amar o próximo, que é sempre o desafio de tirarmos o amor da teoria, das canções, dos textos, dos livros e da própria Bíblia e colocá-lo na estrada da nossa vida, nas atitudes concretas que temos em relação ao outro. E disse Jesus: faça isso e a vida vai acontecer para você. Faça isso e a vida vai ser linda, cheia de gosto, alegre, pujante, plena, cheia da presença de Deus. Faça isso e viverá. Eu converso com várias pessoas na internet, nem várias, algumas. E eu estava conversando com o meu primo Igor, e a gente estava falando sobre outra coisa e acabou caindo nessa questão do amor como o suprassumo o resumo da atuação de Jesus. E aí eu falei assim: olha, você já está me ajudando, que eu vou pregar domingo. E aí a gente conversando sobre esse abismo que é o amor que a gente sabe e o amor que a gente põe para jogo. E ele escreveu assim: por isso, eu acho que o grande lance de Deus é a beleza de um ser finito, limitado que nem a gente, e livre para escolher amar a Deus e escolher amar o próximo, sem esperar nada em troca. Esse deve ser o clímax para Deus e para cada ser humano que decide andar por esse caminho. Não há nada mais lindo que isso. Raramente acontece, mas quando acontece, é lindo. E eu espero que aconteça na sua vida e na minha vida nessa manhã de domingo. Deus te abençoe.